Vamos agora estudar um pouco das características de rochas metamórficas. Vamos estudar as rochas metamórficas. Por isso vamos começar por rever um bocadinho aquilo que já falámos. Portanto, o metamorfismo ocorre no interior da Terra sem que ocorra fusão. Muito bem. Então, vamos aqui analisar este esquema que a professora preparou. Portanto, reparem, pensemos, por exemplo, numa argila. A argila afundou, rocha sedimentar, argila afundou e sofreu diagénese, ou seja, sofreu compactação e cimentação por aumentos graduais da pressão e da temperatura. Transforma-se num argilito. Muito bem. Ok, o que nós vamos falar agora é o que está para além da formação do argilito. Imaginem que o argilito se mantém no interior da Terra, vai afundando, fica sujeito a valores cada vez maiores de pressão e da temperatura. Ora, os minerais do argilito deixam de ser estáveis naquelas condições e, portanto, vão se transformar noutros minerais ou, eventualmente, alguns minerais recristalizam, portanto, mudam a forma, muda-se a textura, organizam-se aqueles minerais no espaço de uma outra forma, a estrutura será diferente. Ok, então, o que é que vai acontecer? Esse argilito vai sendo transformado progressivamente noutras rochas. Se esse afundamento persistir, se continuar, pode eventualmente sofrer fusão. Mas aí eu já deixo de te falar de metamorfismo, porque se ocorrer a fusão, forma-se magma. E magma eu já estou a entrar no domínio das rochas magmáticas. Então, resumindo, o que é que eu posso dizer? Que o metamorfismo ocorre no interior da Terra, muito bem, sem que ocorra fusão, muito bem, em condições que estarão então compreendidas entre as da diagénese, ou seja, a pressão e a temperatura é maior do que aquela que ocorre para que ocorra a diagénese nas rochas sedimentares, portanto, maiores valores de pressão e temperatura, mas cuidado, sem que ocorra fusão, porque aí eu já estou a entrar no domínio magmático, ok? Então, o domínio metamórfico estará entre o domínio da diagénese das rochas sedimentares e o domínio do magmatismo. Ocorre no interior da Terra, sem que ocorra fusão. Muito bem. Ok. A rocha que nós vamos ter vai depender de três fatores. Vai depender, para já, da rocha que lhe deu origem. Porque se eu tiver um argilito, eu vou ter uma rocha. Mas se eu tiver um arenito, eu já vou ter outra rocha. Portanto, vai depender, a rocha metamórfica vai depender da rocha que lhe deu origem. Vai depender do tipo de metamorfismo, ou seja, vai depender muito bem se se trata de um metamorfismo de contacto ou um metamorfismo regional. Muito bem. E depois vai ainda depender do grau de metamorfismo, ou seja, do tempo de atuação daqueles fatores. Quanto tempo é que aqueles fatores tiveram a atuar? Quanto tempo? Quanto tempo é que aqueles materiais estiveram sujeitos às condições metamórficas? Muito bem. Portanto, eu vou ter diferentes rochas consoante o grau de metamorfismo. Pensemos, por exemplo, numa bacia de sedimentação. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho condições da diagénese. Portanto, os sedimentos afundaram, foram depositados, depois afundaram, aconteceu a diagénese. Portanto, foram sujeitos progressivamente, à medida que iam afundando, a aumentos de pressão e temperatura. Já abordámos isto lá atrás. Muito bem. Portanto, o que é que vai acontecer à medida que afundam? Não é? Os valores da pressão e da temperatura vão aumentando e aí eu começo a ter rochas metamórficas, as primeiras de grau baixo, depois à medida que afundam os valores de pressão e temperatura vão aumentando, então eu já falo de um metamorfismo de grau médio e à medida que afundam, eu já digo que vamos ter aqui um metamorfismo de grau alto. Ok? Portanto, vai depender de facto dos fatores, vai depender do tempo, da persistência da atuação daqueles fatores, não é? E que é bem visível nesta figura. Claro está, se continuar a afundar, pode haver fusão, mas aí eu já deixo de falar de rochas metamórficas para falar de rochas magmáticas. Portanto,
mostrei aqui já a formação de rochas magmáticas, portanto estou a falar do domínio do magmatismo aqui o domínio metamórfico, aqui sedimentar ainda. Portanto, cá está, as rochas metamórficas formam-se entre as condições da diagênese e as condições do domínio magmático, portanto, do domínio das rochas magmáticas. Vamos então estudar, sob o ponto de vista prático, as rochas metamórficas. Vamos estudá-las mais de perto, conhecer as suas características. Vamos pegar, por exemplo, aqui no caso da argila, que pode originar o argilito quando sofre diagênese, e vamos estudar o que é que acontece ao argilito depois da diagênese, se continuar em afundamento, se continuar a estar sujeito a pressões elevadas e temperaturas elevadas. Ora, a argila pode originar esta rocha, o xisto, ou esta, reparem, tão diferentes, não é? Rochas tão diferentes. É sobre isso que vamos falar. Ora, vamos falar sobre as rochas metamórficas, sobre as características das rochas metamórficas. E uma das principais características é a alteração mineralógica, ou seja, sujeitos a pressões e temperaturas muito diferentes, certo? Portanto, cada vez mais pressão, cada vez mais temperatura, os minerais deixam de ser estáveis, recristalizam, modificam-se, alteram e, portanto, vão surgindo novos minerais. É isso que nós podemos ver exatamente neste esquema. Portanto, reparem, eu tenho aqui a composição em minerais do argilito, portanto, será composto por minerais de argila. Se ele estiver sujeito a um afundamento, portanto, um aumento de pressão e da temperatura, vai-nos aparecer aqui a primeira rocha metamórfica, ali a ardósia, ok? E como é que eu sei que tenho a ardósia? Pelas suas características físicas, que nós vamos ver a seguir, mas também analisando a sua composição mineralógica, vai-nos surgir ali um mineral novo, que é a clorite, ok? Se o metamorfismo continuar, a ardósia irá transformar-se em filito. E como é que eu, sob o ponto de vista dos minerais, sei? Porque me vai aparecer ali uma composição mais rica, a clorite deixa de existir, e vou passar a ter ali, reparem, a biotite, a moscovite que já tinha, portanto a mica branca, mas aparece-me ali a mica preta. Se o metamorfismo continuar, já estou a entrar ali numa região de metamorfismo de grau médio, eu passo a ter um mica xisto e uma das características do mica xisto é que me surge ali, reparem, a cianite, aparece-me ali os minerais também, a granada. Portanto, reparem, a composição mineralógica vai sendo diferente. Os minerais que tínhamos previamente deixam de ser estáveis, modificam-se e dão origem a outros. O gneiss, que é uma rocha de metamorfismo de grau alto, portanto, vai ser muito diferente do argilito, aparece-me aqui com esta composição mineralógica diferente. Portanto, o que é que nós vamos ter aqui? O que é que podemos retirar deste esquema? Que à medida que o metamorfismo ocorre, não é, vão existir diferentes séries de minerais que são estáveis para aquele determinado conjunto de fatores de metamorfismo. Portanto, num metamorfismo, por exemplo, num gneiss de grau alto, vamos ter este conjunto e o que verificamos aqui é que os minerais vão ser completamente distintos daqueles que tínhamos inicialmente na rocha que lhe deu origem. Muito bem. Para além da composição de minerais, e voltando aqui um pouco a esta série, argilito, depois ardósia, filito, mica xisto, gneiss, que é uma série característica de um metamorfismo do tipo regional, uma característica muito extraordinária destas rochas em particular é algo que se calhar vocês já adivinharam ao olhar para estas imagens. É que muitas delas parecem folhas. Portanto, há aqui uma textura característica que se chama
a foliação. Reparem nesta rocha. Há aqui um alinhamento dos minerais, não é? Há um alinhamento dos minerais, neste caso em bandas claras e escuras, mas reparem, esta rocha, reparem, separa-se em lâminas, ok? E uma coisa muito interessante, cheira a barro quando bafejado. Ainda cheira a barro. Ou seja, ainda existem aqui algumas características da rocha que lhe deu origem. Mas voltemos a esta característica às folhas. Como é que se forma a foliação? Este tipo de textura característico destas rochas das séries de metamorfismo regional. Reparem, eu tenho aqui uma esponja, estas pintinhas representam minerais. Pensemos naquilo que acontece ao longo do afundamento, não é? No afundamento, o que vai acontecer é que o peso de uns materiais uns sobre os outros, não é? À medida que afundam, vão fazer com que as tensões a que as rochas estão sujeitas são mais deste tipo. Reparem. Ok? Eu estou a fazer força neste sentido e o que eu verifico aqui é que os minerais se alinham de uma forma perpendicular àquela que eu estou a realizar de força. Portanto, eu estou a realizar assim e os minerais vão alinhar-se assim. Ok? Reparem. E isto é, de facto, típico deste tipo de metamorfismo. Nós chamamos a este tipo de tensões as tensões não litostáticas. Tem assim um nome um pouco estranho, mas de facto chamam-se tensões não litostáticas. Reparem, eu estou a exercer força neste sentido, ou pensemos nas rochas sedimentares, nas rochas metamórficas, perdão, será uma coisa deste género, não é? O que acontece, eu estou a realizar estas tensões, ao longo do tempo, não é? O que vai acontecer é que os minerais se alinham desta forma. É característico deste tipo de rochas metamórficas, o aparecimento daquela orientação dos minerais de uma forma perpendicular àquela que as forças foram exercidas. Está bem? Portanto, que as tensões foram exercidas. Portanto, isso pode-se ver aqui e, de facto, muitas rochas metamórficas deste tipo têm esta textura que nós chamamos de foliação. Foliação, ok? Olhem, vou-vos mostrar, por exemplo, um granito. Ok, um granito que nós já estamos lá atrás. E reparem aqui um gneiss. Qual é a diferença entre um gneiss e um granito? Se vocês olharem com atenção, parece que há aqui bandas claras e escuras alternadas, não é? Bandas claras e escuras. Isto nós chamamos um tipo particular de textura que se chama bandado gneíssico. Portanto, reparem, diferente do granito, não é? Diferente do granito. O que acontece é que aqui tem há um alinhamento em bandas claras e escuras, não é? Portanto, os minerais orientam-se de outra forma. No entanto, eu queria vos chamar a atenção que no interior da Terra não são só este tipo de tensões que vão atuar sobre os materiais. Portanto, nós temos que pensar que uma rocha no interior da Terra também sofre diminuição do seu volume no total, ou seja, as forças também podem atuar em todas as direções no material e, portanto, eles vão ficar cada vez mais distintos, não é? Há uma redução do espaço, uma redução do volume dos materiais em todas as direções. Isto nós chamamos as tensões litostáticas. Bom, no secundário vão abordar isto um bocadinho mais aprofundado. Portanto, o que é que nós vamos ter aqui para caracterizar as rochas metamórficas? Vamos ter, então, a composição mineralógica e a textura. Muito bem, é isso agora que vamos estudar a seguir. Vamos analisar aqui as rochas na prática, ok? E vamos estudar estas características.